Boa noite a todos. Calepino Conscienciológico, aula 277, hoje, 24 de julho do ano de 2022. O tema de hoje, binômio TENEPS Autopesquisa, estudo de vivências pessoais, com a professora especial convidada de hoje, a professora Marina Tomás. No material de estudo da aula de hoje, destacamos 5 verbetes: binômio TENEPS autopesquisa, TENEPS inspiradora, binômio admiração discordância, autovivência PROFIEX, autopesquisador da escagem lúcida. Os livros para pesquisa e autopesquisa, a professora Marina cita o Manual da TENEPS, a Enciclopédia da Conscienciologia, o Léxico de Ortopensatas e a revista Conscientia, volume 11. O intuito do tema de hoje, binômio TENEPS Autopesquisa Reflexão, é a reflexão na qualificação da TENEPS com a autopesquisa, a escutatória. Quando a pessoa desenvolve o atributo de escutar com um cunho assistencial, há um refinamento pensênico na escutatória. Dentro da TENEPS, essa escutatória faz-nos rememorar situações sadias, homeostáticas, que ajudará na assistência a grupos de consciências. A escutatória assistencial começa com a organização e autopesquisa da consciência interessada na interassistência. Quando a pessoa se predispõe à escutatória assistencial, dentro da recomposição grupo karma, ela começa a valorizar a fala do outro, mesmo que essa fala esteja fora do contexto. Porque você desenvolve o senso crítico com o gabarito assistencial, amparando o grupo sem competição e com assistência qualificada, com base na confiança. A TENEPS é um compromisso para o resto da vida. A consciência deve organizar a sua vida, deve pensar, refletir, fazer estado vibracional para qualificar as energias conscienciais e também essa atitude qualificará a interassistência. Criar o vínculo com os amparadores, qualificar o senso crítico. A interassistência com cosmoética, o praticante da TENEP deve focar nesta máxima. Devemos desenvolver a parapercepção para não agredir a cosmoética. Na prática da TENEPS não há fiscal, há somente a cosmoética. Autocriticidade. Não é suficiente uma autocrítica superficial. Tem que haver um aprofundamento visceral na autopesquisa, para não ficar no ponto morto evolutivo, com tapeação de si próprio. A autocrítica requer reflexão, registro de ontem, hoje e amanhã, com o fim de alcançar a cosmoética. Desta forma, a consciência encaminha para a TENEPS com estofo e competência para colocar banca, com uma comunicação interdimensional clara com os amparadores, expandindo a interassistência, com homeostasia, sem superficialidade, em um contínuo evolutivo ad infinitum, para um uso qualificado dos atributos evolutivos, visando desenvolver mais atributos no processo da interassistência, permitindo se assistir, ser assistido e assistir, sem travões e mata-burros. Podemos identificar se estamos no ponto hiper-autocrítico, tem que parar para avaliar os resultados com reflexão honesta, onde todos os envolvidos são beneficiados. Quem tem a tendência ao autoflagelo tem que avaliar as críticas e não ficar deprimido, estagnado ou esperando para dar o troco. Neste caso, a autopesquisa dos traumas é sadia para a qualificação da TENEPS.
A autoconfiança, o parapsiquismo sadio, a autocriticidade, atributos indispensáveis na autopesquisa, para não desenvolver a critiquice e, assim, boicotar a autopesquisa lúcida e a nossa manifestação na realidade em que nos encontramos. Ultrapassar as frustrações é o que nos traz maturidade. Quem tem vistas a ProOFIEX, a pessoa tem que aprender a construir a paz íntima. A OFIEX é semelhante a um hospital de campanha, onde o ofiexista, com a qualificação energética e da cosmoética, assiste juntamente com os amparadores, com SINS e com CIEX. Toda TENEPS tem em si condições de produzir uma assistência rumo à ProOFIEX. A OFIEX está 50% acima da demanda de uma TENEPS. Na vivência do binômio admiração-discordância, a escutatória interassistencial focaliza os trafores alheios acima dos trafares. A paz íntima do tenepsista, quando oscila, tumultua o campo energético da TENEPS, acarretando desequilíbrio na assistência e tumultuando o serviço dos amparadores. Neste caso, o assistente deve falar francamente com os amparadores sobre a situação de demanda que oscilou a paz íntima, para ser assistido e assim poder assistir e não jogar areia nos próprios olhos e muito menos nos para-olhos dos amparadores. Agora, uma pergunta reflexiva. Você sinceramente quer o mal de alguém? Você deseja o mal do planeta? Vamos prestar bem atenção. Se a resposta for sim, é melhor não pensar em TENEPS e muito menos em OFIEX. Tem que procurar a consciencioterapia para trabalhar e elaborar a fundo os traumas e as mazelas íntimas. Pensar no mal do outro e não pensar mal do outro. E as pessoas estão e não são, pois estão em processo evolutivo. São duas técnicas que a professora Andréia citou para a gente treinar a não pensar mal do próximo. A professora Marina compartilhou conosco um relato que tem projeção lúcida desde a mais tenra idade. Começou a trabalhar a TENEPS depois de mais ou menos 10 anos de voluntariado na Conscienciologia. A chave-senha para entrar na Conscienciologia foi a projeção da consciência. É possível pesquisar fenômenos parapsíquicos, mas é preciso ética para fazê-lo. A professora Marina cresceu ouvindo esta máxima. A TENEPS é possível para qualquer pessoa interessada na interassistência. Durante os primeiros 6 meses, é normal levantar poeira na vida do tenepsista, por conta da organização, da vida da pessoa, do campo energético, da assistência em seu entorno, e o tenepsista também é assistido. Então, é comum haver contrafluxos. A assistência não é feita a seu bel prazer, mas com um fim interassistencial cosmoético. E para internalizar, a TENEPS não é, citação da professora Marina, a TENEPS não é tarefa assistencial de consolação TACOM. A TENEPS não é assistência social. A TENEPS não é culto cristão do lar. Não é meditação. A TENEPS não é prece e culto de qualquer natureza. Essa citação é da professora Marina e está no artigo Revista Consciência, volume 11. E para finalizar, vou parafrasear o Boaventura de Souza Santos. A vontade do desafio sustenta o desafio da vontade. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Tenham todos uma ótima semana. Desejo a todos as melhores energias. E passo agora para a professora Andréia. Muito obrigada.